Olá, bom dia, a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus por mais um dia que Ele nos concede. E nesse dia nós vamos refletir uma passagem que está em 2 Crônicas, capítulo de número 15, a partir do verso 1. 2 Crônicas 15, verso 1 diz assim: Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas, quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque vossa obra terá recompensa. Até aqui. Nós lemos 2 Crônicas, capítulo de número 15, do verso 1 ao verso 7. Para contextualizar aqui, nós vemos que no capítulo 14 de 2 Crônicas, o reinado do rei Asa, ele teve muito sucesso, muita paz durante o reinado dele. Por quê? Porque diz a palavra que Asa fez o que era justo aos olhos do Senhor. O que era justo aos olhos do Senhor? Justo aos olhos do Senhor é quando nós fazemos a vontade de Deus. E a vontade de Deus feita por Asa era que ele destruísse todos aqueles postes ídolos, todos aqueles deuses que foram construídos pelos reis anteriores. Então Asa foi um rei que restabeleceu a Israel a adoração verdadeira a Deus. E não a tantos deuses que eram construídos por aquele povo. Porque Asa fez isso, porque Asa fez o que era bom aos olhos do Senhor, então Deus restitui a ele um reinado de paz. A ponto de os etíopes saírem contra Asa, contra o reinado de Asa, ou seja, contra o povo de Israel, com 1 milhão de homens para guerrear contra Asa, e Asa saiu com 300 mil homens para lutar contra 1 milhão de homens, e antes de sair à luta, Asa ora a Deus e diz: Senhor, nós entregamos a Ti essas lutas. Olha, é o pequeno, o fraco contra o forte, mas nós temos a Ti, Senhor. Asa vai orar. Nós temos a Ti, Senhor. Então o Senhor luta conosco, porque nós somos muito pequenos e eles são muito poderosos. E Deus então dá respostas à oração de Asa e dá a Asa, ao reinado de Israel, a vitória sobre os etíopes. Para você ver como Deus é maravilhoso para aqueles que o buscam. E aqui, neste momento, em 2 Crônicas, capítulo de número 15, o Senhor fala ao profeta Azarias. Azarias vai lá e fala com Asa. E vai dizer assim, fala assim para ele: Ouvi-me, Asa, vai dizer então Azarias, e todo Benjamim, o Senhor está convosco. Enquanto vós estáis com ele, vai dizer o profeta, ele estará convosco. No entanto, quando vocês deixarem de buscar a Deus, ele também vos deixará. E essa é uma palavra para mim e para você. Enquanto nós buscarmos ao Senhor, o Senhor estará conosco e deixará ser achado por nós. Mas quando nós deixamos de buscar a Deus, Deus também deixa de ser encontrado e nos deixa, entre aspas, deriva. Entre aspas, ok? Não, Deus não nos abandona, mas nós precisamos buscar a Deus para que o Senhor também esteja conosco, porque diz a palavra que o Senhor deixa ser achado por quem o busca. E ele vai dizer aqui, olha,
Israel teve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, porque Israel deixou de buscar a Deus e foi buscar outros deuses, colocando outros deuses, adorando outros deuses no lugar de Deus verdadeiro. Israel viveu muito tempo sem homens de Deus, sem sacerdote, sem pessoas que ensinavam a palavra dele, sem pessoas que levavam a palavra de Deus, e por isso Israel passou por grandes dificuldades. Mas quando Israel, na sua angústia, nas suas dificuldades, buscou a Deus, Deus deixou ser por ele encontrado. Quando Israel voltou para o Senhor, Deus então abençoou ao povo de Israel. Então aqui, Deus faz um contraste para mim e para você, na nossa vida, enquanto nós buscamos a Deus e quando nós deixamos de buscar a Deus. Enquanto nós buscamos a Deus, nós temos paz no coração. Apesar das dificuldades, o nosso coração vive em paz. Mas quando nós deixamos de buscar a Deus, Deus deixa e permite que nós passemos por grandes dificuldades. Veja o que vai falar o profeta. Quando Israel deixou de buscar a Deus, ele vai dizer no versículo número 8. Naquele tempo, no tempo em que Israel deixou de buscar a Deus, não havia paz, nem para os que iam, nem para os que voltavam. Não havia paz, havia muitas perturbações no meio do povo. Olha, a consequência de deixar de buscar a Deus, as consequências de trocar o verdadeiro Deus por deuses que nós criamos em nosso coração. Havia muitas perturbações e não havia paz sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação, vai dizer o profeta, entraram nação contra nação, cidade contra cidade, guerra entre as nações, guerra entre as cidades, guerra entre o povo, guerra entre as sociedades dentro do povo. Eles se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Olha a situação que chega a nossa vida, a nossa sociedade, quando nós trocamos o verdadeiro Deus por outros deuses. Quando nós deixamos de buscar a Deus. E se nós olharmos para nossos dias, porque a palavra aqui foi escrita há mais de 2000 anos atrás, mas ela é viva e eficaz e santa e poderosa e atua nos nossos dias. Então nós temos que aplicar a palavra sempre no nosso contexto. Veja, se nós olharmos para a nossa sociedade, não é exatamente o que está acontecendo. Nação contra nação, povos contra povos, cidades contra cidades, pessoas contra pessoas, tribos contra tribos, sociedades divididas na mesma cidade, cada um lutando pela tua verdade. Por que isso acontece também nos nossos dias? Porque nós, seres humanos, nesse tempo, em 2021, continuamos criando deuses, continuamos buscando outros deuses e não o verdadeiro Deus. Por isso não há paz entre nós. Por isso cada um está defendendo o teu. Não há paz entre nós, há lutas de classes sociais. Não está assim. Há uma luta de todo mundo querendo vencer uma luta social absurda, não é? Cada um dentro da sua verdade. Eu acredito que o mundo tem que ser assim, então eu luto por ele até o fim. Porque nós construímos deuses e trocamos o verdadeiro Deus. Porque onde há um só Deus, onde a humanidade ora por um só Deus, busca um único Deus, Deus poderoso se manifesta para todos e dá paz para todos. A consequência de Asa aqui, depois de ter ouvido a voz do profeta, ele faz com que todo o povo de Israel busque ao único Deus. Ele destrói todos os altares a outros deuses, ele destrói toda a adoração a outros deuses, ele coloca um decreto que todos naquele país, naquela nação, deveriam buscar a um único Deus. E assim foi feito, a ponto de a mãe do próprio rei ter levantado um altar a outro Deus, uma deusa chamada Aserá. Então o rei, o filho dessa mulher, que é o rei Asa, ele tira dela o status
de mãe de rei. E todos os seus benefícios de ser mãe de rei, porque ela traiu ao Deus verdadeiro, a sua própria mãe. A sua própria mãe. Não deixou de ser mãe dele, não deixou de amá-la, mas tirou dela os benefícios de mãe do rei. Então toda a humanidade, toda a nação buscou ao único Deus. E diz aqui que durante todo o reinado de Asa, você pode abrir depois 2 Crônicas e ler o 14 e o 15 inteiro. Você vai ver que todo o reinado de Asa, durante 10 anos, houve paz em Israel. Por quê? Porque o único Deus era adorado. O único Deus era adorado. O que nós tiramos para mim e para a sua vida? É necessário que nós voltemos a adorar o único Deus. É Ele, Deus poderoso, Criador, que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Aí você pode pensar, mas eu não adoro outros deuses, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo e eu adoro somente a Ele, por que eu não tenho paz? Muitas vezes, nós de fato não temos outros deuses criados que nós ajoelhamos diante deles, adoramos e... Não, nós adoramos a Deus e cremos nele, mas nós criamos deuses em nossos corações. Deuses contrários ao que Deus poderoso deixou como verdade para nós. E nós vamos criando deuses que muitas vezes pode ser o nosso trabalho. O trabalho toma o lugar de Deus. O dinheiro toma o lugar de Deus. Os filhos tomam o lugar de Deus. Os pais tomam o lugar de Deus. Esposas, maridos tomam o lugar de Deus. Carros tomam o lugar de Deus. Tudo nós vamos colocando no lugar de Deus. E aí a ponto de chegar assim, eu não tenho tempo mais para orar. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Houve um tempo em que eu falei, não tenho tempo para orar. Só que eu tenho 24 horas como todas as pessoas têm. A verdade é que eu fui colocando tantas coisas no lugar de Deus, tantos afazeres no lugar de Deus, tantos compromissos no lugar de Deus, que de fato não sobrava espaço mais para Deus em minha vida, no meu tempo. Porque nós vamos construindo deuses pequenos, eles vão crescendo. E às vezes a intenção é boa, eu vou trabalhar mais porque eu preciso melhorar a condição financeira da minha família. O teu objetivo é um objetivo bom, mas a palavra diz e nos ensina que devemos buscar a Deus em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai a Deus em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então olhe para dentro de você e você vai encontrar os deuses que você criou. Eu olho para dentro de mim e eu consigo hoje enxergar os deuses que eu criei. E isso é constantemente. Nós temos que nos avaliar constantemente, porque rapidamente, facilmente, nós construímos outros deuses. Facilmente. Então nós precisamos, assim como Asa, voltar para dentro e clamar a Deus sobre todas as coisas, que Ele nos ajude a tê-lo sempre em primeiro lugar. Porque a palavra está nos ensinando a mim e a você que nós não devemos trocar esse Deus por nada, porque se nós trocarmos esse Deus por outros deuses criados por nós mesmos, nós teremos angústias, nós teremos lutas, nós teremos batalhas, nós teremos falta de paz. Né? Aqui está dizendo a palavra, nós não acharemos mais a Deus, mas se nós voltarmos a buscar a Deus, diz a palavra que Ele deixa ser encontrado. E porque Ele deixa ser encontrado, Ele nos dá paz. A nossa vida é uma vida de paz, a nossa vida é uma vida de provisão, a nossa vida é uma vida de transformação, a nossa vida é uma vida de tranquilidade. Ainda que passemos por lutas, no nosso coração, no nosso interior, nós sabemos quem luta por nós. Lembra? Asa aqui teve uma luta de 300 mil homens contra 1 milhão de homens, e ele clamou a Deus e Deus interviu por ele. E quantas lutas você tem travado? Saiba que se você clamar a Deus, Deus tem o poder de entrar na tua causa e lutar por você. Ele tem esse poder. Eu não tenho o poder de lutar contra os poderosos, eu não tenho como ser humano, mas o Deus que eu sirvo, Ele tem. É por isso que Ele se apraz em atender e ser achado para aqueles que o buscam. Esse é um convite para você. Volte a buscar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele está pronto para ser achado e você provará
desse Deus e verá que Ele é um Deus que não mente e que se Ele promete que a quem procurar vai encontrar e quem o encontra tem paz no coração, Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Que você seja transformado por essa palavra, que essa palavra entre no teu coração. E que o Senhor seja mesmo, verdadeiramente, o único Deus a quem você serve em todo o tempo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos por essa palavra, Senhor. Obrigado por esse ensinamento que o Senhor vem nos lembrar mais uma vez que o Senhor é o único Deus sobre todos os outros, Senhor. Senhor, nós entendemos que por muitas vezes, quando nós olhamos para dentro do nosso coração, nós encontramos tantos deuses que nós criamos, Senhor. São tantas pessoas, formas, soluções mágicas que nos são apresentadas, que por muitas vezes nós queremos seguir essas soluções, Senhor, mas nós vemos que elas são falhas, são pecaminosas, Senhor Jesus. Mas nessa manhã, Senhor, nós queremos mais uma vez clamar a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nós. Misericórdia pelas vezes que nós construímos outros deuses e buscamos neles as respostas que somente o Senhor tem. Faz com que nós sejamos transformados pelo poder desta palavra, Senhor. Se há alguém no nosso meio que ainda não reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador, que o Teu Espírito Santo coloque esta palavra, Senhor, e haja transformação de vida. Que essa palavra, Senhor Jesus, ajude as pessoas a buscarem a Ti sobre todas as coisas, Senhor. Assim como o rei Asa, Senhor, buscou a Ti, o Senhor deixou ser achado por ele. Nós também queremos buscar a Ti nesta manhã, Senhor. Certos de que o Senhor deixará ser encontrado por nós. E assim sendo, nós teremos paz. O que nós mais precisamos nesse tempo, Senhor, é paz no nosso coração. Com tantas pessoas morrendo, Senhor Jesus, com tantas lutas de classes sociais, uma sociedade tão dividida, Senhor. Nós só estamos divididos porque nós deixamos de buscar a Ti. Porque quando o povo de Israel todos buscaram a Ti, eles foram unidos por Ti e em Ti encontraram paz. Que assim seja no nosso tempo, Senhor. Que pela Tua misericórdia o Senhor nos ajude a buscar a Ti sobre todas as coisas, para que toda divisão seja colocada por terra, para que não haja mais, Senhor, tantas mortes por defesa de uma classe social ou outra, mas que, Senhor Jesus, todos esses deuses sejam vencidos por um único Deus, chamado Jesus Cristo, o nosso Senhor, nosso Salvador. Por isso nós Te louvamos, Te bendizemos na certeza das transformações que só o Senhor pode fazer no nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa, na qual o Senhor vem revelar a mim e a você que Ele, se nós o procurarmos, Ele se deixa ser achado. Mas também, se nós deixarmos de o buscar, Ele nos entrega a nossa sorte. Ele nos entrega. Se você não me quer, ok, vá viver sua vida. Mas se nós o buscarmos com todo o coração, Ele deixa ser encontrado. E a paz que excede todo entendimento, nosso coração é cheio dessa paz. Mas se nós não buscarmos a deriva ou lançar da nossa própria sorte, então que os outros deuses que nós buscamos possam resolver as nossas situações. Nós sabemos que eles não têm poder para isso. O único e poderoso Deus se chama Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor encha teu coração de alegria, de paz, de tranquilidade e que você encontre a paz nesse Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus te abençoe, um bom dia e amanhã nós estaremos de volta aqui, se Deus assim permitir. Até amanhã.